O quê? A Luana voltou pro YouTube? Voltei. Eu sei que eu demorei, mas agora eu consegui me organizar. Espero que por um longo tempo, para que eu possa trazer vídeos novos para vocês aqui. Eu tenho interagido muito lá no Instagram, todos os dias eu posto stories, eu converso com vocês, eu posto no feed, eu faço lives, mas o YouTube realmente eu tô devendo, né? E aqui eu consigo falar por mais tempo, vocês conseguem me assistir no acelerado e fica muito mais fácil de falar sobre assuntos mais profundos. Mas hoje, começando o ano de 2022, comemorando a minha volta pro YouTube, vou tirar esse elástico, né, que não tá com nada aqui. Eu quero falar sobre como ter um 2022 ou qualquer outro ano da sua vida mais leves, principalmente se você for mãe. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, o link tá aqui embaixo. E não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque agora sim vocês vão ser notificadas porque vai ter vídeo novo, tá? Então bora fazer um ano mais leve? Primeira dica, identifique as atividades que tomam mais tempo e procure formas de otimizá-las. Vou dar vários exemplos aqui pra vocês. Eu percebo que o que me toma tempo é lavar a louça. Pra otimizar ela mesmo, eu deveria ter uma lava-louça, mas ainda não é a minha realidade. Então o que eu faço? Eu lavo louça enquanto eu tô cozinhando. Já consigo otimizar o tempo, sobra mais tempo para que eu consiga me organizar ou até mesmo ter tempos livres. A minha máquina é barulhenta, então eu não consigo colocar para lavar à noite as roupas. Mas eu já coloco uma carga de roupa na máquina, assim que eu acordo eu só ligo e ela já começa a trabalhar. Para quem tem uma casa maior, uma área de serviço ou uma máquina silenciosa, você pode colocar as suas roupas para lavar à noite. De manhã você acorda e já estende. Se você tem uma lave seca, melhor ainda, né? Mas também não é a minha realidade. Coisas que eu percebo que me consomem tempo. Então pode ser que a sua lista seja totalmente diferente, mas eu tô dando algumas ideias. Outra coisa que eu percebo é que pensar no cardápio ou cozinhar todos os dias acaba consumindo um tempo que eu às vezes não tenho, porque eu tenho duas crianças pequenas, né? Um menino de 2 anos e 6 meses e uma menina de 8 meses. E então acaba ficando mais difícil. Não é impossível, porque muitas vezes eu cozinho com ele na soneca dela, ou às vezes cozinho à noite. Ou ainda, às vezes, o meu marido faz. Mas fazer um planejamento de cardápio semanal acaba ajudando demais, porque você já tem previsibilidade do que vai fazer, já consegue deixar pré-preparado à noite, descongelar o que for preciso e ajuda muito. E ainda falando na parte de comida, porque aqui, pelo menos, essa parte de cozinha é uma parte que leva mais tempo, que demanda mais tempo. O resto eu já tenho mais uma organização, assim, na questão de limpeza, de faxina e organização da casa. Aqui já tá mais ok. Mas uma outra coisa que pega é a questão de ter sempre que cozinhar, como eu falei. Então eu observei isso e comecei a fazer o quê? Quando eu vou cozinhar, eu já estou tirando um tempo para aquilo ali. Eu já tô ali com uma panela, né? Já vou ter que lavar a louça. Então eu acabo fazendo uma quantidade maior. Às vezes eu vou gastar quase o mesmo tempo para fazer aquela quantidade maior, mas vai valer a pena. Eu posso botar inclusive em potinhos para congelar. Eu não preciso ficar comendo uma semana a mesma comida. Mas eu posso congelar e sempre que eu precisar vai ter. Então essas coisas acabam poupando tempo e tornando também os meus dias e os dias da minha família mais leves. Uma outra coisa é estabelecer uma rotina. Pra quem tem filho, gente, eu não sei sinceramente como é que se tem filho sem rotina. Porque deve ser uma loucura, um estresse, uma dor de cabeça. E aqui a gente procura sempre manter uma rotina bem ajustada. Nós não somos escravos da rotina, nós saímos da rotina, nós saímos de casa, nós saímos à noite quando existe algum evento, algum compromisso. Porém, existe uma rotina. Os nossos filhos, eles têm horários mais ou menos para acordar, horários de comer, horários de dormir, horários de tomar banho, e a Cora, no caso, que faz mais sonecas, né, de fazer sonecas. Então isso ajuda demais a gente, eles a ficarem acostumados com essa previsibilidade, aí a gente não se estressa, não passa o dia tentando fazer a criança tomar banho, tentando fazer a criança dormir, tentando toda hora um estresse, não, porque já tá fluindo. Então estabelecer uma rotina é muito importante. Não só para quem tem filhos, porque eu acho que isso é para todo mundo, para que a gente se organize, para que as coisas, as obrigações diárias, elas fluam naturalmente, sabe? Se tornem uma parte de nós, a gente faz de forma muito natural. Mas também para que a gente possa ter tempos livres. E quem é pai e mãe, é fundamental que isso aconteça, porque a gente precisa de tempos livres, tempos às vezes para trabalhar, para fazer alguma coisa de casa que não consegue fazer com os filhos acordados, mas também para não se desgastar à toa em cada etapa que a criança precisa passar. Então, para mim, uma rotina bem estabelecida, ela é o pulo do gato da satisfação, da leveza, da descomplicação da vida de uma família. É muito maravilhoso, por exemplo, aqui que os meus filhos dormem entre 7h30 e 8 horas da noite,
Não é uma coisa que se conquista da noite pro dia, mas é uma coisa que se conquista com perseverança, né? O pior é não tentar nada, aí não se conquista nada e a criança vai dormir às 3 da manhã e você tá lá maluco. Mas eles dormem entre 7 e meia e 8 horas, então acaba sendo muito tranquilo eu saber que a partir das 7 e meia e 8 horas, eu e meu marido, a gente tem tempo livre pra fazer o que a gente quiser. Seja jantar com calma, seja preparar o dia de amanhã, seja trabalhar, seja assistir um filme, sabe? As coisas vão fluir muito melhor, então isso traz muito mais leveza. A minha terceira dica é chame os seus filhos para estarem junto, para fazer as atividades junto com você. Ou ainda, pelo menos faça as atividades com eles acordados. Se você quiser fazer sozinha, faça com eles acordados. Ah, mas o meu filho é muito pequeno. E aí, como é que eu vou fazer? A gente tem uma ideia, eu quero trazer um vídeo só sobre isso, de que filho, ele precisa ser tratado como visita, principalmente o bebê, né? Mas não é só o bebê, na verdade. Se a gente trata o bebê como visita, ele vai crescer e essa criança, ela vai ser tratada como visita. É uma criança que o tempo inteiro precisa ser entretida, a gente precisa estar fazendo sala para ela o tempo inteiro, precisa ficar servindo ela o tempo inteiro. Isso é desgastante demais. Isso não acrescenta em nada na criança. Pelo contrário, isso prejudica demais o desenvolvimento, a autonomia, todas as coisas, as habilidades que ela pode conquistar, inclusive a beleza de aprender coisas ao redor dela e de ver a vida acontecendo. Então é fundamental que a gente não trate os nossos filhos como visitas desde bebês. O que é isso? Quer dizer que eu não preciso ficar parada, sentada, olhando para o bebê conforto, enquanto meu filho está acordado, ao invés de eu estar fazendo alguma coisa. Traz ele para perto. Tira do bebê conforto, bota ele no tapete. Eu sei que tem bebê que demora a adaptar, mas se a gente não der oportunidade, aí é mesmo que ele nunca vai se adaptar. Então, bota ele no chãozinho, em cima de um tapetinho, em cima de um lençol, de um cobertor, enfim. Deixa ele junto com você. Ele já senta, coloca perto de você enquanto você tá cozinhando e bota umas panelas, bota uns potes ali pra ele brincar, sabe? Isso otimiza o nosso tempo, isso traz leveza porque a gente não fica ansiosa pensando que horas que essa criança vai dormir pra eu sair correndo igual uma maluca pra fazer tudo o que eu preciso fazer nesse tempo de soneca, sabe? As coisas fluem melhor quando a gente faz com eles acordados. E eu sei que tem coisas que não dá pra fazer com eles acordados, beleza, mas há muitas coisas dá. E, inclusive, eles vão desde novinhos aprendendo e observando a gente a fazer. O meu filho, desde que ele anda, ele coloca a roupa no cesto, por exemplo. Antes era uma brincadeira, agora é uma tarefa dele. Ele é o responsável por botar todas as fraldas, a gente usa fraldas de pano, né? Tanto dele quanto da irmã, no cesto. Então eu troquei, ele já sabe, eu não preciso mais pedir. Já formou-se um hábito. Por quê? Porque ele sempre me acompanhou. Ele sempre viu eu fazendo. Ele sempre me acompanhou. A partir do momento que começou a andar, eu comecei a incentivar ele. Leva lá no cesto pra mamãe, leva lá no cesto pra mamãe. E aquilo foi se tornando um hábito natural. Então acaba amenizando as nossas tarefas, aliviando a nossa carga. Quando a criança aprende desde cedo de que ela é parte da casa, que ela é parte do cotidiano, que ela não tá ali para ser só servida e entretida, porque isso é horrível para todo mundo, para ela, pra gente, pra família, para todo mundo. Então faça com as crianças acordadas, procure ver o período em que os seus filhos eles estão mais tranquilos. Aqui costuma ser de manhã, então de manhã eu consigo fazer um monte de coisa, eu dou uma limpeza rápida no banheiro, eles estão na sala, eu tô falando com eles, sabe, a dinâmica acaba fluindo mais fácil. E vou fazendo outras coisas, saio organizando a casa sempre com eles juntos, eles estão por ali, eles estão perto, né? Não é legal deixar sem supervisão, aqui a minha casa é aberta. Se ela não fosse toda aberta, eu os levaria junto comigo para cada cômodo, né? Como eu faço quando eu vou arrumar o quarto, eu levo lá pro quarto, deixo os brinquedos ali, eles vão brincando, eles vão se distraindo, eu dou uma pecinha de roupa pra dobrar, o Otto já consegue dobrar a roupinha, ele tem 2 anos e pouco, gente, mas porque observa, vê que aquilo ali está sendo feito, que a roupa não vai sozinha para a cômoda, que a fralda não vai sozinha para o cesto, que a comida não se faz sozinha. A irmã dele dorme, eu vou lá e boto ele junto comigo para cozinhar, né? Claro que ele não vai cozinhar, mexer no fogo, mas ele tá ali, a gente tá picando as coisas, aí volta e meia ele come uma coisa, já descobre ali os alimentos. Então é muito legal. É claro que quando a gente tem filhos, esses processos eles podem ficar um pouco mais devagar, né? Vai demorar um pouco para concluir, mas é melhor a gente demorar um pouco para concluir, concluindo e ainda ensinando essa criança, né, passando o tempo dela, ao invés de ela ficar ociosa o tempo inteiro, ou precisar de uma tela, de alguma coisa assim, é melhor isso do que a gente não conseguir concluir nada, do que a gente não conseguir fazer, do que a gente não oportunizar esse aprendizado e essa vivência para as crianças e ainda ficar ansiosa, esperando a hora que essa criança vai dormir para sair correndo e fazer tudo. A outra dica é planeje a sua semana antes que ela inicie. Domingo à noite é perfeito pra gente sentar antes de dormir, mesmo cansado, porque vai valer a pena, e planejar. Eu já tenho um cronograma que eu coloco, que eu plastifiquei, que eu apago e escrevo ele com
com caneta permanente, né? Então eu tenho um mensal e um semanal, e toda semana eu planejo o que eu vou fazer e tudo mais. Quero começar a incluir o planejamento de cardápio, então eu vou saber que comida que vai ser feita cada dia daquela semana. Isso ajuda nas compras, isso ajuda no preparo, no descongelar, no pré-preparo, ajuda em tudo. E eu consigo planejar todas as minhas atividades, todas as atividades das crianças, aquilo que eu preciso fazer do meu trabalho, porque eu trabalho na internet, então tem muitos detalhezinhos, muitas demandas que eu não consigo fazer com eles acordados de verdade, porque eu preciso sentar no computador, eu preciso criar, eu preciso pensar, eu preciso ficar no celular, então não tem como fazer com eles acordados, a menos que o meu marido, que a gente se reveze, como fazemos de vez em quando, porque ele também trabalha de casa. E a outra coisa é sempre, na noite anterior, antes de você dormir, pense o que vai ser feito no dia seguinte, né? Que já deve estar lá no seu planejamento semanal. E tente tornar mais fácil o dia seguinte, sabe? Quando a gente facilita o dia seguinte, eu sei que amanhã eu vou fazer carne moída, então já vou deixar descongelando a carne moída hoje. Já posso... sobrou um tempinho, eu vou ouvir um negócio, vou ouvir um podcast, eu vou assistir um vídeo, enquanto eu vou preparando o almoço de amanhã para facilitar. Já deixa... eu vou vestir essa roupa aqui amanhã, já deixa pronto, já deixa ali na sala, já deixa num cantinho para que você acorde e já se arrume. Aqui a gente tem um aspirador robô, né? E a bateria dele não dura tanto. E aí, toda segunda-feira é o dia que eu passo o aspirador, né? E se eu deixo para segunda-feira para me lembrar que eu vou passar o aspirador, ele está sempre descarregado. O que eu faço? Domingo eu já tento adiantar o dia seguinte. Se no dia seguinte eu vou limpar a casa, então eu vou deixar os panos limpos, vou deixar o aspirador carregado, vou deixar as coisas prontas para que eu só vá e faça. Então facilitar o dia seguinte não é para ser um peso, mas você vai se agradecer, é para ser assim, você vai chegar no dia seguinte, que bom que eu fiz comida ontem, que bom que eu fiz comida para congelar, que bom que eu fiz comida a mais, que bom que isso aqui já estava pronto, que bom que eu deixei a mesa do café da manhã pronta, só falta colocar os frios ali, as coisas, já tá tudo pronto. Então facilita tanto, são coisas pequenas, são 10, 15 minutos que a gente vai demorar a mais para ir para a cama, que a gente poderia facilmente estar rolando um feed de um celular, né, 10 e 15 minutos, e não, a gente está ali adiantando o dia seguinte. Funciona e é maravilhoso. E a última, faça todo dia pelo menos uma coisinha, um passinho, uma etapa de algo em direção a alcançar alguma meta sua, sabe? Seja o crescimento pessoal, intelectual, seja um crescimento espiritual, seja alguma coisa que você queira aprender, que você esteja em busca, ou um projeto que você está realizando. Parece muito, principalmente para quem tem filhos, parece que é muito difícil a gente, filhos pequenos principalmente, né? Como é o meu caso aqui. Parece muito difícil a gente alcançar as coisas. E muitas vezes a gente fica se escondendo atrás disso. Porque eu tenho filho, porque eu não consigo, porque eu não, porque não sei o que, porque eu não tenho ajuda. Gente, a gente também não tem ajuda aqui, tá? Meu marido trabalha em casa, isso facilita com certeza, mas nem sempre foi assim. Por um bom tempo não foi assim. E muitas vezes, em muitos períodos, ele trabalha o dia inteiro e eu tenho que ficar fazendo as coisas de casa e trabalhando. E aí, o que eu precisei fazer? Parar de reclamar, porque não ia ajudar em nada, não ia cumprir meta, não ia terminar projeto nenhum reclamando. Parar de me colocar nesse lugar de vítima e me esconder atrás de um monte de desculpas e de me comparar com fulana que tem isso, tem aquilo, mas simplesmente planejar de que maneira eu poderia fazer aquilo, sabe? Então eu pego aquela meta e eu parto em vários pedacinhos, em várias micrometas e vou colocando uma em cada dia, então eu posso fazer aquilo. Eu posso não conseguir ler um livro inteiro em uma semana, mas eu posso tirar 10 minutos do meu dia para ler um livro. E todos os dias lendo 10 minutos é melhor do que nunca ler. O que vai acontecer? Vai passar provavelmente, dependendo do livro, né? Um mês e eu vou ter acabado. É assim que eu leio livros. Agora minha filha tá dormindo e eu tô gravando um vídeo, mas vai chegar, mas ela vai acordar e eu vou precisar editar em um outro momento. Mas eu posso gravar o vídeo num dia, eu posso editar no outro dia, eu posso um pouquinho ir fazendo alguma coisa. No todo, eu vou conseguir alcançar algo, eu vou conseguir crescer. E aí a gente tem essa sensação de que a gente está saindo do lugar, porque realmente está. Diferente de quando a gente não dedica nem um minuto do dia para ir para alguma coisa pessoal, para o crescimento pessoal, e a gente só se esconde atrás de desculpas, porque aí a gente vai viver num ciclo frenético de lavar louça, lavar roupa, cuida dos filhos e biriri, ou trabalha fora e tudo mais, só que não sai do lugar porque tá todos os dias só fazendo isso, e a gente vai se frustrar, e a gente vai se cansar, e cada vez mais a gente vai se colocar num lugar de vítima, mas a gente pode assumir as rédeas. Se vocês forem perceber, todos esses passos que eu falei, eles começam com uma ação: planejar, chamar os filhos, fazer, identificar, estabelecer.
Todas essas são ações que não dependem do exterior, não depende do dia que eu tiver dinheiro, não depende de que fulano que tem que vir me ajudar, não depende se o marido contribui ou não. É claro que todas essas coisas, elas facilitam, mas elas não são o que determina as nossas ações. Nós podemos acordar amanhã e escolher agir. E agindo, a gente vai conseguir garantir dias mais leves dentro da nossa realidade. Eu espero que eu tenha ajudado você de alguma maneira. Coloque em prática em 2023, vocês vêm aqui me contar como que foi o ano de vocês, tá bom? Um beijinho. Não esquece de me seguir lá no Instagram para ficar mais pertinho de mim e se inscrever aqui no canal. Até a próxima!